Fala, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, Emerson e eu, para falar sobre um tema que nós não conseguimos concluir no vídeo anterior. Hoje nós vamos falar sobre a parte 2 de como fazer uma agenda na prática. Fala, Emerson, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Bom estar com você, gente. Be- Beleza. Cara, a gente passou aí, é um assunto que parece tolo, né? Simplesmente fazer uma agenda, colocar compromisso na agenda, mas a gente começou a perceber que tem muitas nuances, tem muitos detalhes, que é exatamente a diferença entre as pessoas que conseguem fazer isso com constância, ou seja, levar adiante, ou as pessoas que acabam fazendo por um tempo e desistindo, voltam e desistem, e não conseguem fazer da agenda uma ferramenta eficiente de evolução no seu desenvolvimento, nos seus objetivos, nas suas metas. Então, assim, só relembrando, né? Nós falamos sobre o significado de agenda, nós falamos sobre a diferença entre compromisso e tarefa, nós falamos sobre formatos de agenda, falamos sobre os dois estágios de agenda, que o primeiro é você fazer do jeito que está aí agora a sua vida, já tentar organizar e colocar nisso uma agenda para amanhã, e a outra etapa é você poder olhar para o seu sentido, propósito, e poder realinhar e readequar as suas atividades do dia a dia vinculadas a isso. E aí a gente falou sobre as etapas, né? Monitorar, fazer debriefing, terceirizar o que você puder, delegar o que você também puder, parar de fazer as coisas que você está fazendo que não tem relação com o teu vínculo, com o teu propósito, com o sentido da tua vida de fato e começar a fazer as coisas que você precisa fazer, alinhada aí com seus objetivos e com as suas metas. E aí, a gente tem uma coisa muito importante, Emerson, que eu acho que é legal falar com as pessoas, Uhum. antes de nós entrarmos aqui na parte 2, que é alinhar expectativas. A gente costuma dizer assim: opa, beleza, identifiquei o que é importante para mim, identifiquei quais são meus objetivos, o que é propósito, beleza, isso aqui é importante para mim. Vou lá e faço a minha agenda. Só que você vai perceber que ao colocar esses compromissos da sua semana, algumas atividades envolvem outras pessoas. Envolve sua esposa, marido, envolve filhos, envolve teu chefe, envolve colegas de trabalho, amigos, uma série de pessoas. O que é que você precisa fazer? Alinhar com essas pessoas antes. E principalmente, se você vai se dedicar a algo que vai precisar tirar rotina que você tinha com essas pessoas, por exemplo, você tinha um jogo de futebol toda quarta-feira à noite com os amigos. Porém, você entendeu que quarta-feira à noite é um tempo vital que você precisa usar para estudar, senão você não vai chegar no que você quer no tempo que você determinou. Então você vai ter que alinhar essas expectativas com seus amigos. Gente, ó, vê só, eu estou numa missão aqui e durante um tempo, não estou dizendo que nós não vamos voltar ao nosso jogo, mas vocês vão ter que ser compreensivos e eu vou faltar durante um tempo aí no nosso jogo de final de noite aí de quarta-feira. Ok, porque eu estou nessa missão, alinhou a expectativa. Sabe por quê? Se você não alinhar, vai acontecer um negócio que é, eles estão esperando que você não vai, e a diferença entre uma coisa e outra é o que a gente chama de frustração. E você vai começar a frustrar as pessoas, ou pior, você não vai conseguir dizer não a essas pessoas, vai abandonar o que você colocou na agenda e vai voltar para o compromisso que você tinha com eles. E aí esse é um fator muito importante antes da gente entrar no tema, na segunda parte da agenda de hoje. Quer complementar alguma coisa sobre isso, Emerson? Sim, sim. Se você não assistiu a parte um desse vídeo, aproveita, corre lá e assiste para que você não fique perdido aqui na parte 2. Apesar de que cada tópico, ele em si, ele já é autoexplicativo, mas para que você pegue todo o conteúdo, volta lá no vídeo 1 e assiste. E sobre isso que o Anderson falou, de alinhamento de expectativa, é o que a gente chama de acordos. Às vezes você tem que firmar alguns acordos. Ele falou aí dos amigos no futebol, eles são importantes, mas uma parte muito importante e que fez diferença aqui na minha vida, e eu sei pelo histórico do Anderson que fez na vida dele também, é o alinhamento de expectativas, são os acordos com as pessoas mais próximas. Acordo com os filhos, acordo com a esposa, acordo com o chefe, se o seu desenvolvimento é ali no trabalho. Por quê? Porque essas pessoas, inviavelmente, elas vão estar ligadas com aquilo que você vai fazer. Sua família, não tem jeito, ela vai ter que, de alguma forma, participar. Seja participar te ajudando, dando o tempo que você precisa, o seu chefe, seja te incentivando ou até, quem sabe, patrocinando aí, dependendo do que está lá na sua agenda, uma vez que está ligado ao trabalho. Então é importante você ter esse alinhamento, você ter esses acordos firmados antes de você iniciar.
Eu mudei a forma aqui de falar, o Anderson falou em alinhamento de expectativa, eu falei acordo, só para ficar claro, para que todo mundo entenda que é a mesma coisa. O importante é que você faça. É isso aí. Ó, uma cigarra começou a cantar aqui. Nós estamos no período da chuva no Centro-Oeste, aí também, né, Emerson? Aqui No também vai Amazonas, começar. e a gente começa a ouvir as cigarras. Então vamos lá. Hoje a gente vai entrar na agenda na prática. Nós fizemos muitas ponderações, muitas reflexões aqui, colocamos alguns conceitos e hoje nessa parte 2 nós vamos entrar na agenda na prática. Primeira coisa que você tem que ter em mente, a agenda, ela precisa ser feita toda semana. Toda semana. E não porque todo dia, a cada 2 dias, a cada 3 dias, uma vez no mês, porque a gente entendeu que, diante de várias experiências que nós fizemos, o tempo de uma semana é um tempo que nós consideramos ótimo, é um tempo que nós consideramos ideal. Por quê? Uma semana você consegue planejar ela inteira, não é um tempo muito distante, então mais ou menos você consegue prever a maioria das coisas que podem vir a acontecer ali, que vão fugir da sua agenda, e não é um tempo muito extenso, né? Como um mês que você é muito difícil de você conseguir planejar atividades rotineiras para um período de 30 dias. Então, uma semana ali é um tempo adequado. E um dia é muito complicado, porque como é que você consegue concluir alguma coisa que normalmente você vai precisar de 2, 3, 4 dias para realizar, se você estiver fazendo agendas diárias? A chance de você desvirtuar do caminho e ir para uma outra atividade aumenta muito, e isso acaba atrapalhando o seu desenvolvimento. Então, eu faço a minha agenda aos domingos. Domingo, ali por volta das 14, 15 horas, todo mundo já sabe em casa, antes da gente fazer alguma coisa de tarde, um tempo que eu paro durante 30 minutos e trabalho esse planejamento semanal, que é o que a gente chama de Plazen, planejamento semanal. Emerson, quer compartilhar aí como é que você faz o seu? Sim. E veja, o Anderson faz no domingo uma forma que ele encontrou. O meu planejamento, ele falou que é importante você ter um planejamento semanal, e eu concordo plenamente. Você tem as macro áreas, eu acho que o Anderson vai falar sobre isso, que naturalmente você sabe que tem que ter na sua agenda. Mas é importante você planejar semanalmente, porque você vai a cada semana entendendo as demandas. Mas eu costumo fazer isso na segunda-feira, no primeiro horário. Então, meu primeiro horário da segunda eu tiro de fato para planejar até sábado. O meu planejamento é de segunda a sábado. Então, na segunda, no primeiro horário, eu já faço toda esse planejamento da rotina do que eu realmente tenho que cumprir naquela semana, né? E Olha, quanto às macro é, áreas, acho que quando você vai falar um pouco mais para frente, você vai entender o que que é isso. olha que legal, né? A gente tem aqui, dentro do mesmo objetivo, nós temos dois conceitos diferentes. O Emerson faz aos sábados e às segundas-feiras e planeja até o sábado. Uhum. Eu faço a minha agenda aos domingos, porque para mim o domingo é sempre o primeiro dia da semana, é o dia que é ideal para Uhum. planejamento, é o dia ideal para limpar a mente, é um dia ideal para estar com a família, para fazer ali as reflexões espirituais. Então, eu considero que o domingo é um dia vital para começar a semana. E aí eu faço na semana e faço a minha agenda até o domingo seguinte. Então, Uhum. até que horário? Até o horário que eu faço Um novo o meu planejamento. Plazen novamente. Então, assim, são dois modelos diferentes, ambos confirmam o conceito de que a semanal é a melhor, Uhum. mas tem aí coisas Uma que são variação. detalhes que são diferentes. Vocês podem testar, ver o que, que funciona melhor para você. E assim, você vai dizer, então eu vou testar também, fazer por um dia, por um mês. Esse aí, você pode ter certeza que não funciona. Inclusive, pesquisas com pessoas que grupo de pessoas que eram mais produtivos do que grupo de pessoas que eram mais improdutivos, ficou comprovado que um planejamento mínimo semanal refletia mais resultado ao final do período. Porque qual que é o ideal aqui? É você terminar a sua semana com a sensação de que, opa, 2, 3 coisas importantes eu consegui fechar essa semana. E, como eu falei anteriormente, provavelmente coisas importantes você não consegue fechar em um dia, 2 dias, às vezes você vai precisar de mais tempo durante a semana para essa missão. Então, beleza, você tem dois modelos aí. Segunda coisa, e aí acredito que o Emerson faz do mesmo modo, eu listo todas as atividades que eu tenho para realizar naquela semana. Todas elas. Eu tenho que filho na escola, eu tenho reunião com cliente, eu tenho um contato para fazer, eu tenho algum tipo de planejamento.
Eu listo tudo o que precisa ser feito. Ah, a gente tem uma reunião em casa à noite, beleza, eu listo isso também, tem dia e hora para acontecer. Levar filho no esporte, levar filho. Pô, tudo isso está listado na agenda. Claro, lembra de alinhar a expectativa? Você combinou, combinei antes com a minha esposa, ó, quem vai levar essa semana? É você, sou eu? Como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar? E a gente acerta isso antes. Então, eu listo todas essas atividades e aí defino o que é compromisso, o que é tarefa. Lembram? Nós falamos, se não lembra, você não assistiu, volta na parte 1. Então, o que é compromisso vai para dentro da agenda, o que é tarefa vai ficar ali como um lembrete, porque eu posso fazer a qualquer dia, a qualquer hora da semana, não precisa ter horário e dia específico para isso. Então, tá tudo bonitinho ali. Beleza, o que eu faço com isso agora? Você faz assim também, né, Emerson? Sim, exatamente desse jeito. Termina a sua colocação, e aí, se tiver alguma coisa, eu coloco. É que eu já vou passar para uma terceira etapa aqui da atividade. Se você quiser falar mais sobre isso, posso seguir então aqui, né? Pode seguir. Então vamos Perfeito, do lá. mesmo jeito. Depois que você olhou para essa listinha, o que você vai fazer? Você vai olhar para aquilo e pensar assim: beleza, o que é que eu tenho que parar de fazer que não está vinculado com os meus objetivos aqui? O que é que eu tenho que parar? Mas é parar. Ah, eu tenho que parar de, sei lá, ver TV por 4 horas por dia. Talvez isso está lá na minha agenda, ou você nem colocou e você vai observar que tem tempo no teu dia e Uhum. que você acaba usando para fazer isso. Você precisa parar de fazer, se não está vinculado com seus objetivos. Bom, o que eu preciso parar de fazer? Eu preciso parar de seguir a minha rotina de trabalho sem um mínimo de planejamento. Isso eu preciso parar de fazer. Eu preciso começar a concentrar esforços para fazer as coisas da forma correta. Então, olha para aquela lista e risca o que você precisa parar de fazer. Segunda coisa, olha para o que você pode delegar para que outras pessoas façam. E aí você vai delegar isso para um colaborador, para um colega de trabalho, você vai delegar isso para um filho, para a esposa, para um amigo. O que é que essa pessoa pode fazer? E assim, delega, mas não larga. Delegar não é delargar. Delegar é entreguei, acompanho e cobro. Terceiriza aquilo que pode ser terceirizado. Tem coisas que você executa de maneira rotineira e que você não precisaria estar fazendo. Você pode colocar isso para uma outra pessoa fazer. Aí você precisa treinar essa pessoa para que ela faça aquilo. De repente, você vai gastar tempo, vai investir tempo do teu dia ou da tua semana para treinar alguém. Pô, quantas vezes nós fizemos isso, né, Emerson? Uhum. Gastamos aí, gastamos não, investimos tempo durante a nossa semana, durante dias, para poder treinar alguém. Só que isso é a mesma coisa que você está buscando água com a lata na cabeça, você vai lá, anda da tua casa 1.000 metros, pega água e volta. Aí você diz, porra, tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Tem, construindo um aquaduto. Só que construir um aquaduto vai te fazer ter trabalho dobrado. Você vai ter que continuar indo buscar água, mas enquanto isso vai construindo um pouco a cada dia o aquaduto. Trabalho dobrado. Só que depois que esse aquaduto estiver pronto, a água vai jorrar desses 1.000 metros para frente, para dentro da tua casa, e você vai ganhar um tempo enorme que você investia tendo que buscar essa água. É a mesma coisa. Treinar é necessário investir tempo, mas depois que a pessoa está treinada, ela vai te economizar um caminhão de tempo depois. E a quarta coisa, comece a fazer o que você não está fazendo. O que é que nessa lista não está contido lá e que você precisa começar a fazer para que a tua vida caminhe para o rumo dos teus objetivos e das tuas metas. Perfeito. O Anderson falou sobre o que deve ter na agenda e esse checklist inicial para que você possa tirar aquilo que não tem relação direta com o seu propósito, com o objetivo que você tem para aquela semana, para aquele mês, ou o objetivo de aprendizado, de crescimento que você tem. E por experiência própria, não sei se o Anderson passou por isso, quando eu comecei esse processo de agenda, de mapear e de ter previamente organizado as minhas atividades da semana, a coisa mais difícil que tinha era eu fazer essa agenda e cortar coisas dali. Porque tinha coisas que eu queria fazer, só que não estava ligado ao meu propósito. Então, o Anderson deu o exemplo do futebol. Lá atrás, eu tinha um futebol todas as segundas-feiras, às 6h30.
Eu saía do trabalho, ia direto para o futebol e eu ficava até 9 horas. E aí aquilo eu não queria cortar, porque, pô, é legal. Eu não sou um exímio jogador de futebol, eu nem gosto tanto assim de futebol, mas eu queria estar com os amigos. Isso foi uma coisa que eu falei, amigão, ou amigos, na verdade, infelizmente eu tenho aqui um propósito, esse horário aqui eu vou dedicar a outra coisa, não vou conseguir comparecer. Engraçado quando você deu o exemplo de futebol e foi exatamente o que aconteceu comigo. E as pessoas, né, os amigos, não, cara, vem aqui, é um momento que você vai se descontrair, é um momento disso e daquilo. E de fato era um momento gostoso de estar com os amigos. Nem tanto pelo futebol, como eu disse, eu não tenho tanta habilidades assim no futebol, mas era para estar com os amigos. E foi uma coisa que eu tive que cortar da minha agenda. Então, não meça sacrifícios, porque você vai ver que vale a pena. Quando você coloca tudo isso e vê na sua agenda que tem muitas coisas que você gosta de fazer, mas que não estão te levando para o seu objetivo, vai ser doído você cortar isso da sua agenda. A mesma coisa que se você tiver uma agenda, né, digamos assim, de exercícios. Tem exercícios que a gente vai para a academia para fazer, que você recebe uma fichinha ali, professor, que é horrível. Sei lá, exercício de perna, levantamento com a perna. É ruim para caramba, mas você sabe que precisa fazer, então você vai lá e faz. A mesma coisa é o corte na agenda. Não sei se você passou por isso, Anderson, quando você, lá no começo, ou ainda Passei, passa cara. por isso, né? Eu ainda passo por isso algumas vezes. Tem um negócio ali, pô, eu queria estar nesse compromisso, mas às vezes eu tenho que ponderar e aquele compromisso eu tenho que cortar da minha agenda. Você vê, né? Você usava o futebol para estar com os amigos. Eu usava os momentos ali de confraternização, né? De tomar uma Uhum, cerveja, tomar um vinho e tal. E quando eu decidi parar de beber, naturalmente isso acabou replicando nesse convívio social. uhum. Porque você até tenta, cara, é impressionante. Você vai lá, tenta beber uma cerveja sem álcool, você tenta ficar tomando água com gás, tal. Só que chega num determinado ponto daquele momento em que a galera tá numa outra atmosfera É. e você não consegue estar na mesma vibe, né? Você acaba Uhum. se distanciando. E a próxima vez que você vai marcar, você reflete e diz: porra, cara, tá começando a não fazer mais sentido. Isso. Adoro essas pessoas, mas nós vamos nos encontrar talvez no almoço, num jantar, numa outra hora, que não vai ser mais dessa forma, porque isso costumava Uhum. levar algumas horas, né, durante o dia. Sim. Um E outro sim, tem exemplo, coisas só desculpa, só para fechar aqui, só Uhum. para fechar aqui, tem uma outra coisa também, porra, que eu adoro fazer. Por mim, eu ficaria um bom tempo fazendo isso, que é ler, cara. Eu passaria o dia inteiro lendo, eu passaria o dia Uhum. inteiro, mas eu tenho um tempo ali de 1 hora por dia que eu posso me Que é dedicar a isso. dedicado. Então, eu não corto, porque é essencial para mim, principalmente para o que a gente faz aqui, mas eu tive que reduzir e ajustar esse time, né. Pode falar aí, que você ia falar. Eu ia falar basicamente isso que você falou. Tem coisas que você, ao contrário, que você gostaria de, né, prorrogar, aumentar o espaço na sua agenda, mas que você tem que delimitar, porque senão vai tomar muito tempo. O Anderson falou da leitura, que é um bom hábito, uma coisa que tem que estar aí na sua agenda de desenvolvimento, mas tem outras que às vezes não faz sentido. Você quer alongar o seu tempo de redes sociais, você quer alongar o seu tempo de séries. Então, isso é uma coisa que você não deve fazer. Tanto coisas boas, você tem que ter o tempo apropriado para isso, como coisas ruins, não adianta você também tentar ampliar o seu tempo na agenda, e isso é disciplina. Se você não faz isso, é natural que com o tempo você volte a fazer tudo que você fazia antes e deixe a agenda de lado. Não é recomendado, você tem que ser fiel, você tem que ter disciplina naquilo que você está fazendo. É isso aí. E aí a quarta coisa agora, depois de listado, você delegou, terceirizou, fez tudo isso que a gente acabou de falar. O que que você tem que fazer? Pegar todas as atividades que restaram e colocar isso dentro da agenda. Você vai abrir ali o seu planner, a tua agenda física, o Google Agenda, o calendário do seu celular e você vai colocar isso dentro desse cronograma. Então você vai pegar de 8 às 9 da manhã, o que que você tem que fazer? Pô, aqui eu vou dedicar essa hora à leitura, beleza. Entre 6 e 7 da manhã, ou 6 e 6h35, pô, vou dedicar uma meditação, beleza. 10 horas tem reunião cliente, quanto tempo vai levar essa reunião? Opa, depende dele, eu sei que ele costuma dar uma atrasada, a reunião é rápida, mas como ele dá uma atrasada, tem o trânsito de deslocamento, eu vou pôr 1h30 para esse compromisso, ou põe até 2 horas, deslocamento, espero por ele e tal, beleza. E aí você vai
encaixando tudo isso. Considere sempre que há tempo de deslocamento, quando você precisar fazer isso fora do local onde você está. Você vai ter que considerar que as pessoas, quando é com outras, elas costumam atrasar. Você vai ter que considerar que pode acontecer uma eventualidade no trânsito. Você vai ter que considerar que, sei lá, fatores externos podem acabar fazendo aquilo sair do contexto de perfeição. E você vai adequar a agenda. Beleza, aí você vai olhar para aquela listinha que você fez, você já encaixou tudo na tua semana, você vai dizer: "Putz, ainda tem aqui uma pancada de coisa, mas já acabou espaço na agenda". E aí eu pergunto para você: será que acabou? Será que dá uma olhada mais para noite, dá uma olhada um pouco para mais cedo da manhã. Será que não dá para você tentar ali reduzir as suas 12 horas de sono para 8 horas de sono, que é um tempo óptimo, né? Segundo os estudiosos do assunto. Será que não dá para você encaixar nesse tempo? Opa, mas eu tenho a minha família, tem. Beleza, cara. Tem gente que diz: ah, mas tem minha família, eu preciso dedicar tempo a eles. Ok. Tem gente que está dedicando esse tempo só estando no mesmo ambiente, mas não está presente. Não está conversando, não está dialogando com a família, não estão fazendo alguma coisa juntos, não estão trocando uma ideia, eles estão apenas no mesmo ambiente. Cada um está no telefone, cada um está fazendo uma coisa diferente, estão no ambiente, mas, camarada, isso não é dedicar tempo à sua família. Se você puder colocar na tua agenda que você vai ter 1 hora por dia, mas essa 1 hora você vai estar de corpo, alma, mente, espírito, tudo dedicado a essas pessoas naquele momento, sua atenção totalmente voltada para eles. Isso é tempo de qualidade. É melhor 1 hora, 30 minutos que seja durante a semana, desse tempo de qualidade com eles, do que você dizer que à noite eu estou com a minha família, mas você não está. Você não tá. Isso é uma desculpa que nós acabamos nos dando, e é uma desculpa plausível demais, né? Família, o teu cérebro, a tua mente acredita nisso, para você estar se desviando para fazer outras coisas. Assistir a série, como o Emerson falou, ver um filme, né? Tá passeando em rede social. Então, coloque tudo na agenda. A tarefa, pô, eu não consigo lembrar nunca quem disse isso, mas a tarefa tem o tempo que você determina a ela. Se você determinar que a tarefa vai ser feita em 1 hora, naquilo que depende única e exclusivamente de você, você vai concluir essa tarefa em 1 hora. E aí, depois disso que eu falei, olha de novo para as coisas que sobrou e faz isso encaixar na agenda. Se mesmo assim sobrarem atividades, aí parabéns. Você entendeu que o tempo é finito, que nem tudo que você quer fazer vai ser possível incluir naquela semana e você vai ter que jogar isso para a próxima semana. É isso, cara. Perfeito. E assim, provavelmente, mesmo você tendo um planejamento, você não vai conseguir dar conta sempre de tudo. As semanas, pô, que você vai conseguir talvez gabaritar a sua agenda, vai fazer tudo. Não acho provável, mas pode ser que aconteça que algumas semanas você vai gabaritar a sua agenda. Vai ter semanas que você vai executar 50%, 70%, 80%, 20%. O fato é que, se você não tem uma agenda, talvez você nunca consiga chegar a 50% do que você planejou somente na sua cabeça. Segundo, talvez o fato de você não ter cumprido, o Anderson falou, você joga para a próxima semana, você joga para a semana seguinte, mas você tem a possibilidade de saber aonde você precisa retornar e executar, concentrar esforços. Uma vez que você não tem uma agenda bem elaborada, uma agenda por escrito, e é o que a gente recomendamos na parte 1, se você não tem essa agenda por escrito, como você vai saber para onde você tem que voltar? É muito provável que você, não sabendo o que tem que fazer ou para onde você tem que voltar, que aquilo caia no esquecimento, caia no limbo e você vá voltar para aquilo daqui a 2, 3. Opa, eu tinha me planejado que eu ia começar a fazer determinada coisa. Eu tinha me planejado que toda quarta-feira eu ia ter 1 hora com a família, mas eu acabei não conseguindo, fui deixando, mas não tinha em lugar nenhum anotado. É muito comum isso acontecer, e eu digo que é muito comum porque eu passava por isso. Eu planejava tudo aqui na minha cabeça, Anderson, e aí depois de algum tempo, às vezes até mesmo, falei, cara, eu lembro que eu tinha programado de fazer isso, mas eu não tinha escrito, eu não tinha nem aonde olhar o que eu tinha me programado. Por quê? Porque estava tudo aqui na cabeça e eu fui consumido pelos afazeres diários. Se você não tem uma agenda, se você não tem para onde olhar,
Por mais que você não faça, mas se você não tem para onde olhar, é muito provável que os afazeres te consuma e você nem sabe para onde você tem que voltar. A agenda é igual planejamento, é uma rota, é um mapa para que você possa seguir e se não conseguir, você saiba para onde voltar quando você se perder. Cara, isso que você falou aí do começo, você disse: "Pô, tá, beleza, terminei a semana, comecei a fazer a agenda agora, mas só consegui cumprir 50% do objetivo". Aí gera uma frustração, você diz: "Pô, isso não é para mim, isso não É, serve, não também. funciona, deixa eu continuar aqui no post-it que é melhor, estava funcionando melhor". Porra, tudo que você coloca de novo, de rotina na sua vida, primeiro você vai fazer do jeito que der. Primeiro você vai fazer do jeito que é possível e viável. Com a repetição, você vai aperfeiçoando o processo, até que você vai evoluindo de 50 para 60. Pra vocês terem uma ideia, eu faço agenda há bastante tempo, já um tempo bem considerável, mas eu consigo, no máximo, com tudo isso, entendendo tudo isso, todos esses conceitos, eu consigo, no máximo, cumprir 80% da minha agenda na semana hoje. E é excelente, é maravilhoso, porque, pô, olha para pessoas, primeiro, filtra em todo o planeta, pessoas, primeiro, que têm um mínimo de planejamento para sua semana. Depois disso, das que têm um mínimo de planejamento, quais são as que estão executando isso com frequência? Tendo uma agenda ali semana sim, semana não, fazendo e organizando isso. Depois, olha para o percentual de pessoas que conseguem atingir níveis de 70%, 80%, 90%. Eu não conheço ninguém que consegue cumprir 100% da agenda. Nem a pessoa mais organizada e mais sistemática e pragmática do planeta consegue cumprir 100% da sua agenda. Eu consigo fazer 80% e olha, que isso já me ajudou absurdamente na evolução dos meus planejamentos. E esses planejamentos vão sendo cumpridos com essa agenda a 80%. Então não se frustre se você começou com 30, está fazendo 40, a intenção é você ir evoluindo, tá? Evoluindo e o jogo é você com você mesmo. E aí a gente está falando disso, né, cara? Dessas objeções, né? O que, que vai acontecer? Tem pessoas que podem dizer, tá, mas aí no dia acabou acontecendo um imprevisto aqui, o trânsito, acabou, o cara falhou comigo, ou me deixou esperando 3 horas, a aula do meu filho acabou demorando mais tempo, beleza. Você precisa deixar, depois de colocar todos os compromissos, você tem que deixar alguns espaços livres na tua semana. Para quê? Para que você possa fazer remanejamento. Você não pode colocar das 15 às 15h45 eu tenho um compromisso. 15h45 você já mete outro compromisso, até 16h30. Não faça isso. Deixa o intervalo ali de 15, 20, 30 minutos entre um compromisso e o outro, para que você tenha margem para manobra. Gente, você vai olhar e vão ficar algumas lacunas ali em branco na sua agenda. É normal e natural. Isso evita a frustração e evita que você acabe entendendo que isso não é para você. Ajuste o tempo, a tarefa tem um tempo que você determina para ela, mas coloque um pequeno intervalo entre essas atividades. Senão, você vai se frustrar sempre. Uma outra coisa que as pessoas também reclamam muito, né? Eu já ouvi reclamarem muito. Filho, chefe, né, esposa, marido, funcionário ineficiente, a coisa só é boa quando eu faço, ninguém faz nada do que eu peço direito. Se você continuar sempre trabalhando em cima de correção de coisas que você delegou e não foram bem feitas, você vai continuar sempre nesse ciclo vicioso, querendo salvar o mundo, que tudo seja perfeito e não vai conseguir avançar. Se você não tiver, parar de centralizar as coisas, começar a entregar, e as pessoas vão fazer mal feito. Se fez mal feito, volta e treina novamente. Explica novamente, lê o manual de instrução junto. É melhor você investir esse tempo, igual o exemplo do aquaduto que eu falei, do que você ficar se frustrando porque as pessoas não estão fazendo o que você pede. Não tente salvar e corrigir o mundo. Entregue a responsabilidade, acompanhe e cobre. Treine de novo se for necessário. Uma outra coisa também, as pessoas reclamam muito, tudo é urgente, tudo é para ontem, eu não consigo estabelecer prioridade. Professor Marins, cara, eu aprendi isso na final da década de 90, começo da década de 2000 ali. Você precisa separar as coisas em urgente, essencial e importante. Tem inclusive um vídeo aqui em que eu falo sobre isso. O professor Marins falava, primeiro você trata o que é urgente, porque aquilo ali já está explodindo, se você não tratar, vai degringolar para um problema pior. Depois que você tratou o que é urgente,
trate do que é essencial. Essencial é aquilo que precisa ser feito rápido, mas não naquela hora, naquele momento. Então, urgente, depois o que é essencial. Mas aí é que está o grande problema, as pessoas descuidam do que é importante. E o que é importante é o que está vinculado com seus objetivos, com seu propósito, com as suas metas. Se você descuidar disso, você vai passar a vida tratando o que é urgente e o que é essencial. Então, aprenda a separar as coisas. E, para finalizar aqui a minha parte, Emerson, aí eu passo para você falar, nós temos basicamente 3 modos de operação na vida. Nós temos um modo produtivo, nós temos um modo de resposta e um modo improdutivo. O modo produtivo é quando eu estou trabalhando naquilo que eu me planejei para trabalhar. Eu estou executando a minha agenda dentro do seu cronograma. O tempo, não tem um tempo ideal, mas o mais próximo disso é que você esteja nesse modo pelo menos 70% do seu tempo. 20% dedicado ao modo resposta. E o modo resposta é aquele modo que as pessoas vão demandar coisas para você, quer você queira ou não, e você precisa respondê-las. Uma mensagem no Telegram, uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, tal. E 10% para o modo improdutivo, porque é impossível você se livrar da improdutividade. Improdutividade é ficar passando por rede social, é ver um desenho interessante, um videozinho e dar risada, é ficar conversando besteira, falar da vida alheia. A gente não vai deixar de fazer isso na nossa vida, mas isso precisa ser uma parte ínfima, ínfima do seu tempo. É isso aí, cara. Acho que o que eu tinha para falar era isso. Vou deixar você complementar aí para a gente encerrar. Perfeito, Anderson. Tudo isso, gente, que a gente está falando, não esquece, volta lá no vídeo 1 e vai fazer mais sentido para você. E tudo isso que a gente está falando não é apenas com base em conhecimentos empíricos, não. A gente aplica na nossa vida, a gente vem trabalhando em agenda, a gente vem melhorando a nossa agenda, e esses dados que o Anderson passou para você, tanto os dados de 70%, 80% de uma agenda, é um número excelente, não é porque é o Anderson que está falando, ou é porque ele faz 80%. Porque a média das pessoas que fazem agenda, elas sabem, não dá para cumprir tudo. Por quê? Porque aparece uma demanda inesperada, exemplo que acontece com quem é pai, ou com quem tem uma empresa, ou com quem tem funcionários. Às vezes você está fazendo uma coisa, seu filho se machucou, seu filho passou mal na escola, você tem uma demanda desse tipo, você não vai, isso não tem o que fazer. Você tem que parar o que você está fazendo naquela hora e ir lá e socorrer o seu filho. O seu funcionário está atendendo lá um fornecedor e deu um problema numa nota. Não tem jeito, às vezes é você que tem que ir lá e resolver aquele problema. Então, é natural que isso aconteça. Com o tempo, no meu caso e no caso do Anderson, eu já tenho alguns pequenos intervalos prevendo que algo pode acontecer naquela atividade, prevendo, como o Anderson falou, que vai demorar um pouco mais, que vai se atrasar, que o trânsito vai me atrapalhar, mas você não consegue prever tudo. É impossível você ter a previsibilidade de tudo. Porém, é muito possível você ter o mínimo de previsibilidade. Por isso, a necessidade da agenda. O que o Anderson falou agora no final, cara, isso é uma informação riquíssima. O modo produtivo e o modo improdutivo. E eu não vou nem contar esse modo intermediário. O que acontece é que muitas vezes a gente inverte. É impressionante. Você pode falar, Emerson, mas é um absurdo. Gente, não é. A gente, cada vez mais, com o avanço aí da tecnologia, do celular à mão, da internet à mão, as pessoas estão ficando mais tempo improdutiva do que tempo sendo produtiva. A média do brasileiro, Anderson, eu vi essa pesquisa, é um absurdo. O brasileiro, em média, usa de 4 a 6. Em média, a média do brasileiro são 5 horas de redes sociais por dia. Cara, você sabe o que são 5 horas de redes sociais por dia? É um absurdo. Se você trabalha 8 horas, dorme 8, está sobrando 8 horas. Dessas 5, você é improdutivo, sem dizer que você tem que almoçar e tal. Pode ter certeza, o seu tempo produtivo está sendo consumido pelas redes sociais. Então, analisa bem essa última informação que o Anderson te deu e não inverta o modo produtivo pelo modo improdutivo. Tem gente que é produtivo 10% do seu tempo e diz assim, não, eu sou muito bom em 10%, eu faço muita coisa. Cara, se você faz muita coisa em 10% do seu tempo, imagina se você dedicasse ali 70% em modo produtivo, quanto mais você ia produzir para a sua vida, para a sua família e para a sua empresa. E é tudo isso, e é por tudo isso que é importante você ter uma agenda. Não espere ser perfeito no começo, mas comece e vai aprimorando, vai fazendo. E você vai ver que com o passar dos meses, você não vai conseguir ficar sem agenda e mais, você vai ser muito mais produtivo e muito mais assertivo naquilo que você vai fazer. Tá bom, Ou gente? você controla o tempo, né? Ou você controla o tempo, ou você é controlado por ele. Por que que será que
a maioria das pessoas tem a sensação de que o tempo está passando muito rápido. A pergunta que você deve fazer é: por que que o tempo está passando tão rápido? Não é essa a pergunta é: o que é que eu estou fazendo com o tempo que eu não estou tendo a noção de como que ele está passando? Normalmente está vinculado a algo que a gente está deixando de fazer. É isso aí. É isso aí, gente. Obrigado. Você que assistiu o vídeo até aqui, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço. Um abraço, Anderson. Valeu. Um abraço, Emerson. Até mais.